Boa tarde, pessoal, de novo. A gente está esperando aqui a doutora Isabela se conectar com a gente. Deve estar tendo algum probleminha com ela lá. Ela foi trocar o celular para reconectar. Entrou. Já peço desculpa. Tinha algumas pessoas aí. Ei, deu certo! Agora deu certo. Tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, como é que tá? Tudo ótimo. A tecnologia sempre dá esses probleminhas, né? Mas a gente vai se habituando. Com certeza. A gente sabe tirar de letra isso e não vai atrapalhar a nossa live, não, viu? Não, com certeza. Mas, enfim, boa tarde. Eu agradeço muito ao Sinduscom, a você que vai ser a mediadora aqui dessa nossa conversa. Vai ser um grande prazer dialogar com todos vocês sobre esse tema de desenvolvimento sustentável, que é o tema que eu estudo já há muito tempo. Eu digo que a minha missão de vida é contribuir para o desenvolvimento sustentável, né, da região que eu moro. Então, é sempre um grande prazer falar sobre isso. Ótimo, Isabela, fica à vontade, seja bem-vinda. A gente que agradece pela sua disponibilidade, porque a gente sabe que a agenda é cheia, tá dando um eco, acho que tem alguém com o telefone. Só um instante. Tá, tranquilo. Bom, então a gente sabe que a sua agenda é cheia, é esposa, é advogada, é professora e uma ótima professora que eu estou sendo aluna dela no curso de desenvolvimento sustentável. Eu estou amando. Ó, o presidente Fábio Naruz está aí. Obrigada, presidente, pela oportunidade de a gente estar aqui no Sinduscom agora. Então, assim, ela tem... Muito obrigada também, presidente Fábio Naruz, né? Agradecendo ao Sinduscom e ao presidente por esse nosso diálogo. Sim, ótimo. E aí, Isabela, eu sei que a sua agenda ainda não é mãe, né? Não sei quando for mãe, não sei como é que vai administrar isso. Não sei como, mas aqui hoje, Isabela, é um bate-papo, né? Assim, eu não gosto muito de envolver juridiquês e tudo, como você, no seu curso, incrível, não tem. Não tem o juridiquês, aquela coisa chata de lei, normas e tudo, que é chato, mas, porém, em alguns lugares a gente tem que usar, né? Não para dar um curso, para fazer um bate-papo. Tá de parabéns, realmente, o curso. No final, a gente vai falar sobre o curso, porque eu quero que as pessoas conheçam, se ainda tiver oportunidade de fazer o curso para ingressar, né? Mas a Isabela, ela é advogada e professora, né, de Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E ela fez o doutorado dela na Faculdade de Coimbra, de Portugal, né, Isabela? Exato. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que ela ama e, assim, é o assunto da moda já tem um tempo, né? Que está na moda, que é o desenvolvimento sustentável. Que algumas pessoas imaginam que desenvolvimento sustentável é abraçar uma árvore, né? Como tu mesmo estava falando outro dia, ser um líder extremista de esquerda, ser um vegano, nada contra quem seja, quem tem essas opções, né? Mas, assim, não é simplesmente ter esse tipo de atitude que se torna um lugar ou alguma cidade, estado, país desenvolvido sustentavelmente. A gente hoje vai aqui falar das etapas, né, dos pilares do desenvolvimento sustentável, e eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso aqui para a gente, para dar essa aulinha gostosa, né? E para a gente começar, eu vou falar
o termo que é usado até hoje para a definição de desenvolvimento sustentável, né? Que para mim é uma utopia ainda, né? Que é satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Agora, a prova de que o desenvolvimento sustentável não é tão limitado como as pessoas pensam, com base nisso, os ODS, né, vêm aí para dizer que não é só meio ambiente, que não é só a água, né, o uso da água, o reuso da água. Então, são 17. E que o primeiro ODS é a erradicação da pobreza, que é um problema global, né? Então, a gente já começa falando disso, que é o maior desafio, né? Que é a erradicação dessa pobreza global. Então, sim, eu queria que tu falasse para as pessoas o que realmente é o desenvolvimento sustentável e quando essa questão começou a ser discutida. Certo. Bom, essa é a pergunta chave, não é? O que é desenvolvimento sustentável? Porque apesar de todo mundo já ter ouvido falar nesse termo, ele é um termo que vem ganhando interpretações muito diversas e às vezes interpretações que não coincidem entre si, interpretações às vezes que fogem completamente do que o conceito original propunha, certo? Tu falaste muito bem como para algumas pessoas, quando ouvem o termo desenvolvimento sustentável, acham que é coisa de abraçar árvores, e não é. Também do outro lado, por exemplo, às vezes na academia, né, eu faço parte da academia, sou professora, então também lá dentro tem uma visão contrária, às vezes, a pessoas da área ambiental que não gostam do termo desenvolvimento sustentável, porque não gostam do termo desenvolvimento, acham que o desenvolvimento é algo ruim, é um termo que significa crescimento e não gostam do termo crescimento também. E então é necessário, portanto, que a gente se aprofunde realmente, que a gente consiga entender o que é desenvolvimento sustentável e principalmente perceber que ele é um princípio, né? As normas jurídicas na categoria princípios, elas são normas para serem aplicadas conforme o caso concreto, para serem otimizadas da melhor forma possível naquele caso. Significa que a resposta para um caso aqui no Maranhão, nas circunstâncias do Maranhão, é diferente da resposta para um caso na Alemanha, porque o Maranhão tem um IDH menor do que a Alemanha. A resposta para um caso ano passado é diferente para a resposta esse ano, porque esse ano nós estamos vivendo uma pandemia, certo? Então, a depender do momento histórico, a depender das circunstâncias de cada caso, o desenvolvimento sustentável traz uma resposta diversa. Claro que algumas respostas elas perduram muito tempo, bastante no tempo, porque estão solidificadas na lei, ok? Porém, a lei também vai evoluindo conforme o andar da história, né? As leis vão sendo modificadas. Olha só o que aconteceu nessa sexta-feira, se não me engano, nós tivemos aprovado um novo marco legal do saneamento, né? Então, justamente para tentar universalizar o saneamento básico, que até hoje no Brasil, infelizmente, nós temos 100 milhões de pessoas sem água e esgoto tratado. Então, veio aí o novo marco do saneamento, justamente para dizer, olha, a gente quer um desenvolvimento sustentável. Um dos pilares, inclusive um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é água e saneamento. Como é que a gente faz para universalizar água e saneamento no menor prazo possível, para a gente não chegar no final do século XXI sem água e saneamento para todo mundo. Que é o básico, né? Que é o básico. Que é o básico. Exato, e é o básico. Saneamento básico, né? Então, voltando aqui à tua pergunta, e como foi que isso nasceu? Então, eu costumo dizer que para a gente entender desenvolvimento sustentável, tu estás fazendo o curso, e acho que as 3 primeiras aulas foi só narrando como foi construído esse conceito ao longo do século XX, né? Porque para a gente entender o conceito, qualquer conceito, a gente olha como foi que aquele conceito nasceu, para entender a origem, o que é que está na raiz do conceito, quais foram os fatos que motivaram, os valores que motivaram aquilo. E aí nós vamos observar que esse termo desenvolvimento sustentável, ele nasceu com o objetivo de conciliar 2 demandas, que no século XX, desde a Conferência de Estocolmo, em 72, essas 2 demandas se mostraram prementes, né? Se mostraram necessárias
necessárias de serem conciliadas. E que duas demandas são essas? Em primeiro lugar, a demanda por desenvolvimento, especialmente dos países e regiões mais pobres. Na Conferência de Estocolmo, países mais ricos que já estavam passando por problemas ambientais quiseram trazer uma agenda puramente ambiental, uma agenda que não considerava questões relacionadas a desenvolvimento e, de certa forma, até barrava o desenvolvimento dos países mais pobres. Então, os países mais pobres, os países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, bateram o pé e disseram, não, Nanina, não. A gente aceita falar sobre meio ambiente, mas a gente vai ter que falar também sobre desenvolvimento, porque é impossível separar as duas coisas. Então, a gente vai conciliar desenvolvimento de um lado com proteção ao ambiente do outro. E essa demanda de proteção ao ambiente surgiu primeiro nos países mais nos países que primeiramente se industrializaram, como países europeus, Estados Unidos, porque começaram a vivenciar mais cedo problemas relacionados à poluição e escassez de recursos, ok? Porém, hoje em dia, esses problemas estão globalizados, são problemas globais. Temos problemas como a mudança climática, que ela é global e não importa se você é um país que está ou não está emitindo muitos gases de efeito estufa, qual é o seu grau de contribuição para isso, você vai sofrer a mudança climática de qualquer forma, né? Inclusive, países mais pobres e mais vulneráveis sofrerão de forma mais intensa. Então, hoje nós temos essas duas demandas, desde a década de 70, na verdade, ficou claro que nós tínhamos essas duas demandas para serem conciliadas. E aí, o conceito que você citou perfeitamente no início da live foi aquele conceito trazido no relatório Brundtland, que a gente vai pensar no presente, como é que nós atendemos às necessidades da geração presente, de quem está vivo hoje, e quais são as necessidades da geração presente. Desenvolvimento. Por quê? Porque nós ainda temos graves problemas sociais no mundo, principalmente nas regiões mais pobres. Aqui no Brasil, nós ainda temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Então, precisamos de desenvolvimento. E desenvolvimento inclui crescimento econômico. Não é só crescimento econômico, mas inclui. É um crescimento econômico inclusivo, um crescimento econômico que beneficia a todas as pessoas, e não somente a 1% da população, por exemplo, certo? Então, a gente precisa de crescimento econômico para gerar riqueza. Essa riqueza, inclusive, é que vai dar renda para as pessoas, ao mesmo tempo vai gerar receita tributária para que o Estado tenha dinheiro para aplicar em serviços essenciais, como saúde e educação, né? Saúde e educação não caem do céu, precisa de dinheiro para investir em saúde e educação, precisa de dinheiro para investir em saneamento. Então, de onde é que vem esse dinheiro? Precisamos fazer com que as atividades econômicas rodem para gerar riqueza. E aí, essa riqueza, claro, tem que ser bem aplicada, porque se for uma riqueza mal aplicada, a gente vai ter apenas crescimento econômico, mas não desenvolvimento, né? Então, crescimento econômico é um conceito que está dentro do conceito de desenvolvimento. Nós temos casos de países que passaram por processos de crescimento econômico, mas não foi desenvolvimento. Por exemplo, encontrou-se minas de diamante na República do Congo, ok? Aquelas minas de diamante estão gerando riqueza, mas não está sendo revertida em benefício da população. Então, aquilo é crescimento, mas não é desenvolvimento, ok? Então, sustentável para quem? Até quando, né? Tipo, para quem? E aí eu considero, justamente, mas eu considero que nesse caso, nem sequer é desenvolvimento. Não é desenvolvimento sustentável e nem sequer é desenvolvimento. Nem sequer o termo desenvolvimento a gente poderia utilizar. Porque, veja, eu poderia pensar em processos de desenvolvimento que a gente está gerando riqueza, que aquela riqueza está sendo bem investida para melhorar a vida da população, está sendo investida em saúde, educação, está gerando oportunidades para as pessoas, ok? Porém, eu estou fazendo de uma forma que aquela geração de riqueza não vai conseguir perdurar no tempo. Então, se ela não consegue perdurar no tempo, ok? Se eu não tenho um plano, por exemplo, para que ela perdure no tempo, esse desenvolvimento não consegue chegar até as futuras gerações. Então, nesse caso, ele pode até ser um desenvolvimento no presente, mas ele não vai ser sustentável, porque ele não vai conseguir chegar nas futuras gerações. E é por isso que a gente entra com a segunda parte do conceito. O desenvolvimento sustentável tem que atender às necessidades do presente, que é desenvolvimento, porém, tem que ser feito de uma forma, esse desenvolvimento tem que ser feito de uma forma que perdure no tempo, que crie um legado positivo para as futuras gerações. Porque quando chegar às futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, quando seu filho estiver grande, você tem um filho, não é isso? Tenho.
Tem um Pronto. filho, Quando seu filho já tá estiver com grande, 12 quando eu anos. tiver filho, Já tá com 12 anos e eu tenho medo até de ter outro filho, de botar outro filho no mundo. Porque, assim, a gente tá falando de desenvolvimento sustentável e tudo, mas a gente sabe, na verdade, que essa capacidade toda do planeta, a gente sabe que já tá extrapolado, né? Já tá extrapolado e as pessoas brincam fingindo que não estão vendo isso, mas já tá extrapolado. exatamente. Perfeito, perfeito, Geise. Então, quando a gente pensa em atender às necessidades do futuro, é justamente não extrapolar ou deixar de extrapolar, porque já está extrapolada, deixar de extrapolar a capacidade, a biocapacidade do planeta, a capacidade ecológica do planeta. Porque se nós extrapolá-la, o que vai acontecer é que quando chegar a vez das futuras gerações, né? Quando seu filho tiver adulto, quando eu tiver meus filhos também, eles estiverem adultos, eles vão ter um ambiente, um planeta que não vai conseguir sustentá-los. Não, eles não vão conseguir ter a mesma qualidade de vida, vão ter uma vida pior. E não é isso que a gente quer. E quando eu digo que eles vão ter uma vida pior, eu não estou falando só das consequências ambientais diretas, mas eu estou falando também de todos os problemas sociais que são indiretamente gerados por problemas ambientais. Por exemplo, a mudança climática faz elevar o nível do mar, que alaga diversas áreas habitáveis em diversos países do mundo. Então, se nós não controlarmos... Aumenta a temperatura, né? Exato. Aumento de temperatura, deixa áreas que já são propensas à desertificação mais desertas, áreas que já são propensas a alagamento com mais alagamento ainda, né? Então, a gente vai ter, se nós não controlarmos isso, veja, eu não estou dizendo que vai ser assim, eu estou dizendo se nós não controlarmos, né? Se nós não fizermos nada a respeito, nós vamos ter nas próximas décadas, até o final do século, 20 milhões ou 2 bilhões de refugiados ambientais. 2 bilhões de refugiados ambientais, segundo estudos da ONU. Ou seja, vai ter uma guerra por tá dando aqui um negócio no meu computador, que não pare. Vai ter... Tomara que não tenha. Mas assim, se continuar do jeito que tá, a gente vai ter uma guerra para tomar isso aqui, ó. Uma água, uma simples água. Então, é bom a gente alertar as pessoas. Exatamente. E não deixá-las no conforto. Por isso, eu queria te perguntar quais as medidas que podem ser adotadas, tanto pelos governos, porque a gente tem mania de culpar só o governo, né? Quanto pela sociedade civil, em geral, para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade. Olha, os governos, na minha opinião, têm que, primeiramente, estarem abertos para uma governança global. A gente já começou a construir governança global já há várias décadas, mas a gente tem feito retrocessos nesse quadro de governança global nos últimos anos, ok? E sem governança global, a gente não consegue falar de desenvolvimento sustentável, porque os problemas são globais, porque as soluções elas precisam de um quadro global, uma estrutura jurídica global, e aí a gente vai aplicando soluções locais, mas de acordo com aquela estrutura jurídica global, certo? Eu estava, inclusive, falando no curso que alguns problemas ambientais que nós temos no Brasil, eles, para serem solucionados, precisam de tratados internacionais para garantir que todos os países do mundo terão também leis exigindo aquilo. Porque se outros países têm leis menos rígidas, o que é que o investidor internacional faz? Tira sua multinacional do Brasil e vai para outro país, certo? Então, a gente precisa de um quadro de governança global para partir de uma base comum, digamos assim. Geise, tá dando bem aqui um problema no meu celular. Se por acaso cair, eu vou entrar de novo, tá? Só para avisar. Sem problema. Então, a gente já deixa avisado aqui. A gente já deixa avisado que se Isabela cair, não vai cair. Vai melhorar agora. E se cair, ela volta. Ninguém sai daí, por favor. Perfeito. Vamos continuando. Se cair, eu volto, tá bom? Bom, tem gente falando aqui quando todos nós temos responsabilidade, né? Vários estudiosos falam o contrário, talvez não saibamos o real comportamento do clima. Peraí. Pensar globalmente, a Vitória falou, mas agir localmente.
Será que a Isabela caiu? Me dá um feedback aí, gente. Tá dando certo? Tá chegando o som? O problema é comigo ou com ela? Pronto, voltou. Pronto, ela tá voltando. Ela já mandou o convite, tá voltando. Vocês aguardem só um pouquinho, porque o bate-papo tá só começando. Eu acho que a gente vai ter que fazer umas 3 lives, viu? Porque... eu acho. Eu acho que bom, tá me ouvindo? Lives. Tá me ouvindo e vendo bem? Agora? Não, agora melhorou. Agora melhorou. Pronto. Gente, foi esse celular que tá completamente louco. Ele começou a dar um aviso de que tava ficando quente demais e tava quente demais, e enfim. Aí eu já mudei pro celular do início. Bem que na aula não acontece isso. Nunca aconteceu. Na aula, sim. No curso, nunca aconteceu. Graças a Deus. É que eu uso o computador na aula. Aí na live eu não consigo entrar pelo computador. Tem que ser pelo celular e o celular deixa a gente na mão. Eu também não consigo entrar pelo computador. Só pelo celular. Mas tudo bem, vamos lá. A gente estava falando, o último comentário foi da Vitória. Ela falou que a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Legal. Exato. É um lema que a gente utiliza bastante na área do desenvolvimento sustentável. Pensar globalmente e agir localmente. E voltando à tua pergunta, né? Falaste que é que o poder público, né? O Estado e também as empresas, se eu não me engano, poderiam fazer, né? As empresas, a sociedade civil. Perfeito. E tu colocaste muito bem, porque eu considero que existem 2 sujeitos de governança, 2 sujeitos que fazem acontecer as coisas. Que um é o Estado, são as instituições estatais ou relacionadas ao Estado. O outro é os sujeitos não institucionais. Entre eles, empresas, aquilo que a gente também chama de sociedade civil, que é a academia, pessoas individuais, ok? Associações, etc. Então, eu considero que, num contexto de governança, não apenas a governança global, mas também a local, Estado e sujeitos não institucionais, eu vou chamar de sociedade civil, tem que dialogar. Tem que dialogar e tem que trabalhar em conjuntos. Eu acredito muito em parcerias, eu acredito muito no diálogo, no trabalho em conjunto. Inclusive, o 17º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável é específico sobre isso, parcerias. Por quê? Porque quando a gente foi construindo a ideia de desenvolvimento sustentável ao longo das últimas décadas, nós estávamos sempre falando em o que nós queremos, né? Então, a gente falou lá no relatório Brundtland que nós queremos o desenvolvimento no presente, que não prejudica as futuras gerações. Ok. Depois, no ano de 1995, surgiu aquele conceito do tripé, que diz que desenvolvimento sustentável é crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. 3 dimensões, ok? Ok. Depois essas 3 dimensões foram sendo agregadas outras dimensões, né? Dimensões de outras áreas, ok. Mas sempre nos mostrando o que é que nós queremos. E sabe o que a gente observou é que a gente já sabe o que a gente quer. O que está faltando é como. Como é que a gente alcança tudo isso? E é por isso que durante toda a década de 90 e agora o início do século XXI, nós temos uma grande produção teórica de ideias, de leis, dizendo o quê, né? Mas a gente não consegue implementar isso. Eu até faço uma metáfora. É a metáfora da lebre com a tartaruga. Eu digo que a teoria do desenvolvimento sustentável é uma lebre que está correndo lá na frente, então ela corre muito rápido, ela avança muito rápido, e a prática, né, a implementação de tudo isso é uma tartaruga, que ela até avança, mas ela avança a passos de tartaruga. E vai se criando um abismo muito grande entre a lebre e a tartaruga. Então, para fechar esse abismo, né, para corrigir esse abismo, o que é que falta? A gente pensar no como alcançar o desenvolvimento sustentável, como ter a conciliação de crescimento econômico, inclusão social, proteção ambiental, como ter os 17, todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, como. E aí, o 17º objetivo, ele traz essa dica, né, de como é que a gente vai fazer isso. Parcerias. Precisamos
sair de polarizações ideológicas que não nos levam a canto nenhum, que só atrapalham a vida, que não nos trazem soluções concretas. Precisamos sair daquelas polarizações ideológicas, precisamos dialogar, precisamos colocar todos os atores, Estado, sociedade civil, para dialogar e trabalhar em conjunto, fazendo parcerias, ok? E, portanto, parcerias, colocar também a academia para fazer parcerias. Veja, eu faço parte da academia e eu sempre dentro da academia falei que o que se produz dentro da academia tem que reverberar no mundo prático, não pode ficar preso dentro da universidade, não pode servir só para publicar artigo e apresentar artigo em evento e fica por isso mesmo. Não, tem que ter alguma utilidade para o mundo real, para o mundo prático, onde as pessoas vivem, as pessoas trabalham, né? Então, eu acredito muito nisso, que a sociedade civil, ela tem que ser uma parceira, ela tem que buscar formas de estar atuando também, trabalhando sempre de forma dialógica, de forma, através de parcerias com o Estado, né? O Estado, ele na minha opinião, ele é um grande coordenador, e a sociedade civil, incluindo as empresas, elas são os atores criativos, são os atores ágeis, né? Tem muita mais agilidade, muita mais criatividade do que o Estado. O Estado nos ajuda a coordenar, o Estado é um grande coordenador das nossas ações de sociedade civil. Certo. Então, realmente, eu acho que está faltando mais ainda essa questão de parceria aqui no nosso Estado. O nosso Estado está gritando por desenvolvimento. Primeiro, desenvolvimento. E também está gritando e chorando por desenvolvimento sustentável. Nosso Estado, a gente vê o atraso que estamos passando pelo plano diretor. Que várias vezes nos encontramos em reuniões, ambas somos conselheiras do meio ambiente da Federação das Indústrias, que é considerada, por uma cultura extremista, radicalista, os predadores. Né? Algumas pessoas ainda olham... Considerado vilão. Ainda olham os empreendedores, a indústria como predador. E aí, com isso, a gente deixa de ganhar, deixa de crescer, deixa de desenvolver, né? Essa pauta eu queria também que tu abordasse, essa questão de predador, de indústria, tem que vir, tem que chegar, tem que entrar, né? Com certeza. Olha, é aquilo que eu sempre falo. Se nós queremos uma sociedade com saúde, educação, com saneamento, tudo isso precisa de dinheiro, né? Então, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem das atividades econômicas, vem do setor privado, vem das indústrias, vem da construção civil. A construção civil é uma das que mais gera receita tributária e empregos no país, certo? Então, a gente precisa do setor produtivo atuante, em expansão, a gente precisa de crescimento econômico, inclusive para nós termos dinheiro para investir em todos esses outros setores essenciais da sociedade. Então, quem olha para os empreendedores, para o setor produtivo como vilão, porque tem uma visão ideológica, está esquecendo que para a gente ter todos aqueles direitos sociais que a nossa Constituição garante, alguém precisa gerar dinheiro para financiar isso, né? E esse financiamento vem do setor privado direto ou indiretamente. Indiretamente através dos impostos que são pagos e geram receita tributária, né? Então, além dos impostos em si, é o setor produtivo o maior gerador de empregos, né? A gente precisa das pessoas trabalhando, não apenas, veja, para gerar riqueza, que depois vai voltar para elas na forma de serviços, mas também porque o trabalho é a fonte de dignidade das pessoas. As pessoas, se elas têm um trabalho digno, é claro, tem que ser um trabalho digno, né? Tem que ser um trabalho dentro dos ditames da dignidade. As pessoas, elas se empoderam, elas se tornam emancipadas, ok? A gente não quer uma massa de pessoas sem trabalho, uma massa de pessoas dependentes. Não, o que é que nós queremos? O que é desenvolvimento? Um dos conceitos melhores de desenvolvimento, na minha opinião, é do economista indiano Amartya Sen. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele tem uma visão social muito bonita e, ao mesmo tempo, ele é um ferrenho defensor do setor do crescimento econômico, da ideia de que a gente precisa que a economia cresça para a gente investir no que é necessário. E o Amartya Sen considera como desenvolvimento, olha só esse conceito, ele não é desenvolvimento sustentável, né? Ele não pega a parte do meio ambiente, mas a ideia, o primeiro substantivo, desenvolvimento. Para Amartya Sen, desenvolvimento é expansão das capacidades individuais. O que significa isso? Significa que
determinado país ou região estar a passar por um processo de desenvolvimento quando as pessoas que moram ali estão tendo oportunidades de expandirem as suas capacidades. Isso significa que elas estão tendo oportunidades de educação, porque é através da educação que você expande suas capacidades, que você aprende novas disciplinas, que você aprende, você exercita seus talentos natos, ok? Essas pessoas estão tendo a oportunidade de trabalhar em algo que elas gostam, em algo que é valoroso, ok? Algo que dá sentido à vida, porque elas estão expandindo as suas capacidades. Então, quando a gente pensa em expansão das capacidades, a gente está pensando muito em educação e trabalho, ok? Então, a gente precisa do setor produtivo atuante em expansão para ter trabalho para as pessoas trabalham nisso, e também porque gera receita tributária, e essa receita tributária é aplicada em educação, dando oportunidade para todo mundo. Ou seja, né, Isabela, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Essa é a ideia. A gente tem que... Exatamente, Geis. Olha, eu acho muito urgente nós mostrarmos nas audiências públicas, em outros espaços deliberativos, né, que o crescimento econômico, o setor produtivo, ele é um aliado do desenvolvimento social, é aliado, porque sem setor produtivo, sem crescimento econômico, não tem como ter desenvolvimento social, não tem que sustente, não tem que financie, não tem que gerar emprego suficiente para todo mundo, o Estado não vai empregar todo mundo, e mesmo se conseguisse empregar todo mundo, de onde é que vem o dinheiro para pagar, não é? Então, a gente tem que começar a se posicionar para desmistificar essa ideia do setor produtivo como vilão, dizer vilão não, de forma nenhuma, nós somos os maiores aliados do desenvolvimento social é o setor produtivo, ok? A gente tem que fazer as pessoas enxergarem isso. E nas audiências do plano diretor, isso você citou o plano diretor, isso ficou muito... Eu fiquei muito impressionada nas audiências do plano diretor, porque tinha muitas comunidades rurais na audiência que o discurso das comunidades rurais, legítimo, o discurso legítimo delas era: nós queremos água, esgoto, asfalto, elas estavam pedindo por serviço público, iluminação, elas estavam pedindo por tudo isso, elas estavam implorando por tudo isso. Ao mesmo tempo que elas imploravam por tudo isso, vinha depois alguém que se dizia defender essas comunidades, né, ou até mesmo representantes diretos da comunidade, e diziam: nós queremos tudo isso e nós não queremos atividades produtivas na nossa região, nós não queremos que isso daqui, que tenha chegada de empreendimentos aqui. Então, como é que a gente vai, inclusive, ter dinheiro para financiar tudo isso se não tem atividades produtivas, né? Agora, o que eu entendo também é que essas comunidades, elas podem no passado ter visto muitos empreendimentos chegando ali por perto e elas não sendo beneficiadas. Então, hoje em dia, nós temos instrumentos, por exemplo, a licença ambiental, que nos permite beneficiar essas comunidades. É possível colocar dentro da licença ambiental que um grande empreendimento, ao se instalar numa região, ele vai oferecer um curso técnico, um curso de capacitação para aquelas pessoas trabalharem naquele empreendimento. Vai fomentar cursos de nível superior, inclusive, para os jovens da comunidade, para que os jovens da comunidade, no futuro, daqui a 10, 15 anos, tornem-se ocupem não apenas os cargos mais baixos do empreendimento, mas ocupem cargos altos, como diretor do empreendimento, sabe? Se eles tiverem formação superior e conseguirem subir na carreira, ou seja, a comunidade também tem que sentir que ela vai ser beneficiada. Nós temos instrumentos jurídicos que nos possibilitam isso. É possível colocar como condicionante da licença esse tipo de condicionante, né? Inclusive, eu trabalhei, até pouco tempo atrás, eu trabalhava no Porto do Itaqui, né? Era assessora lá, e na licença de expansão todo o Porto do Itaqui, tem diversas condicionantes relacionadas à inclusão das comunidades locais, a beneficiar as comunidades locais para que elas se beneficiem desse processo. Então, eu acho que a gente tem que dialogar dentro dessa base, mostrando: olha, empreendedor, o setor produtivo não é vilão, muito pelo contrário, nós somos aliados do desenvolvimento social. Agora, fiquem garantidos, porque esse desenvolvimento social vai chegar para vocês, não é história mirabolante. No passado, pode ter acontecido situações assim, por isso que essas comunidades ficam com pés, né? Então, como é que a gente garante isso hoje? Como é que a gente garante que o desenvolvimento vai chegar até elas? Há instrumentos jurídicos para garantir isso. Sim, sim. Essa
das condicionantes na licença, perfeito. Porque a pessoa já está entrando e vai beneficiar aquela comunidade. As pessoas já vão trabalhar, como já está acontecendo na região do Cajueiro, do Porto, né? O pessoal do Porto já está recebendo treinamento, já estão recebendo saúde e tudo. Então, ficou no passado aquela questão de chegar e não beneficiar as pessoas, porque a gente via grandes empresas chegando aqui, grandes construtoras há 15 anos atrás, e traziam toda a sua equipe, desde... Toda de fora. Tudo, pedreiro, eles vinham todos de fora. A mão de obra toda era externa, não tinha... Então, eu acho que isso causou realmente um trauma, né? Nas pessoas. E aí foi se passando de família, mas realmente... Mas tem que algumas pessoas como você, a gente, eu que luto, ainda luto de uma forma bem suave, sabe? Mas eu já cheguei até a subir num palco de uma audiência pública que eu estourei. Eu vi as pessoas pedindo o que tu falou, eu quero isso, eu quero aquilo, mas como você vai querer isso? Porque você está numa zona rural. Se você não quiser se tornar urbano, a sua área se tornar urbana, como é que você vai ter isso? Não tem como. Então, a prefeitura não tem obrigação de levar isso para a zona rural, apenas para a zona urbana. Não tem. Então, assim, e as pessoas ficaram me escutando como eles nunca tinham escutado um outro lado, sabe? Só tinham... Estavam meio que robôs, escutavam só um lado. E eu fui, falei, e eles pararam para pensar... É mesmo, é isso, é isso. Então, algumas pessoas têm que começar a mostrar o que realmente é sustentável para o nosso estado. Porque a gente vê que nós temos aqui um mundo para se ganhar. O estado do Maranhão é um estado rico. Rico, né? Como poucos. É um estado grande, geograficamente falando também. Então, a gente tem como se espalhar aqui, a gente tem território, a gente tem um bom solo, a gente tem gás, a gente tem tanta coisa rica aqui, tanta coisa para se expandir, né? Então, a gente tem que abrir a nossa mente, deixar vir o que tiver que vir para a gente crescer, né? Exatamente, exatamente. Eu sou assim, uma plena defensora da ideia de desenvolvimento, aí aliado com a sustentabilidade, né? E eu acho até importante, às vezes, ou uma vez ou outra já falei sobre isso, e vou aproveitar até para falar agora, né? Que eu sempre, desde que eu sou criança, eu penso na ideia de desenvolvimento. E algumas pessoas me perguntam, Isabela, de onde é que surgiu isso? Assim, por que tu sempre fala sobre isso? Né? Por que tu sempre estudou isso? Tudo que tu escreveu é sobre isso? Por quê? É algo intuitivo, mas eu acho que tem a ver com a minha infância, né? Eu nasci numa família que tinha uma certa condição, né? Então eu tive acesso às boas escolas, etc. Mas eu via da janela do meu apartamento uma ocupação de casas muito pobres. As paredes eram até de papelão e as pessoas saíam da casa delas, atravessavam a avenida e iam comer o lixo do meu condomínio. Elas abriam a lata de lixo do meu condomínio e comiam lá. E aquilo me impressionou muito. Eu cresci impressionada com aquela cena e querendo entender por que aquilo acontecia. E quando eu também viajava, eu sou do Piauí. E quando eu viajava pelo interior do Piauí, do meu estado, eu não entendia por que tinha tanto cenário de pobreza, coisa tão desoladora, sabe? E eu pensava, por que não tem plantação? Por que as pessoas não plantam? E eu comecei, então, desde criança, a perguntar para os adultos sobre isso. Por que isso? Por que aquilo? E perguntava para todo mundo. Perguntava dos meus professores e avós e pais ao porteiro do edifício, sabe? Eu não deixava de perguntar para ninguém. Para todo mundo que eu tinha a possibilidade de perguntar, eu perguntava e dialogava. E fui estudando até chegar nesse tema. Então, por isso que eu digo que desenvolvimento sustentável é minha missão. Eu digo que a minha missão de vida é mesmo, porque eu cresci com essa imagem na minha mente e hoje eu moro no Maranhão, que não é tão diferente do Piauí em termos de DH. O IDH do Maranhão, né, tá junto com o Piauí ali entre os piores do Brasil, infelizmente. Apesar de, como você falou muito bem, nós sermos muito ricos de recursos. Então, é algo que nos motiva a agir.
é possível nós melhorarmos esse DH, é possível nós nos tornarmos um Estado muito melhor, porque recursos existem para isso. Basta o quê? Basta a gente começar a agir, começar a fazer parcerias, diálogo, poder público, iniciativa privada, sociedade, dialogar com as pessoas, trazer investimentos, ok? E esses investimentos, uma vez chegando aqui, beneficiem a população local, né? Eu ainda hoje, Geise, vejo também investimentos vindo de fora, que, infelizmente, ainda estão trazendo pessoas de fora ou contratando empresas de fora, quando já existem pessoas aqui muito bem capacitadas, sim, né? Então, sim. Eu ainda vejo isso. Pessoas muito bem capacitadas aqui, às vezes, perdem um trabalho, perdem algo para uma empresa de fora, ou um profissional que vem de fora, um profissional de fora. Então, eu acho que a gente... Na nossa área, na sua também, eu vejo, e na minha, assim, a gente vê um desmerecimento mesmo, porque já na área portuária, nós estamos conhecendo a realidade do nosso estado. Ninguém melhor do que a gente para poder trabalhar, para poder lutar, mas assim, as pessoas dão valor para profissionais de fora, né? A gente vê isso acontecendo ainda. Tá diminuindo, mas a gente ainda vê. A gente está lutando, a gente está numa guerra aí, a gente vai usar também a ODS 17 e vamos crescer. Vai dar certo. Já deu certo. Isabela. Estamos indo, estamos pavimentando. Pronto. Essa é uma pergunta minha. Eu não entendo o porquê da demora dos grandes eventos, né? Os principais, os maiores eventos, as conferências ambientais. Eu não entendo o porquê da demora. 10 anos, né? 20 anos, eu não entendo. Eu acho que precisaria diminuir esse tempo aí, né? Para a gente poder se encontrar mais. Sim. Bom, na verdade, as grandes conferências da ONU, elas realmente demoram bastante tempo, né? Geralmente de 20 em 20 anos que a gente tem uma grande conferência. E isso acabou sendo mesmo algo que aconteceu porque em 72 nós tivemos a de Estocolmo, a primeira, aí aconteceu da seguinte, em 92, na Rio 92, e aí ficou marcado 20 anos, ficou marcado no imaginário coletivo esses 20 anos. E aí, tanto é que 20 anos depois, nós tivemos a Rio mais 20, novamente no Rio de Janeiro, e ela foi, inclusive, a maior conferência da ONU, era para ser a grande marcadora de época, porque a princípio era 20 anos depois da Rio 92, então estava seguindo aquele padrão. Mas ela nem foi tão bem sucedida assim. Nós não tivemos nenhum tratado internacional, nenhum documento robusto aprovado nela. Mas poucos anos depois, 3 anos depois, em 2015, aí sim, em 2015, nós tivemos 2 documentos muito importantes aprovados, que foi o Acordo de Paris sobre mudança climática e a Agenda 2030, que traz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, na minha tese, inclusive, eu considero que o ano de 2015 e não o ano de 2012 é mais marcador de época, digamos assim. Ele inicia uma nova era nessa construção do desenvolvimento sustentável. Mas aí, entre essas grandes conferências, né, entre esses grandes marcos, a gente tem conferências menores, mais específicas sobre determinados temas. Então, nós temos uma diversidade muito grande de tratados internacionais que, todo ano, esses tratados, as partes que assinaram esse tratado fazem conferências, né? A própria Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática é um exemplo disso. A gente acha que a mudança climática é um tema atual, mas não. Em 92, vejam lá, 92, a gente já teve a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática. O tema já era conhecido, já teve um tratado internacional em 92 sobre o tema. Aí, desde 92, todo santo ano, as partes que assinaram aquela convenção fazem uma conferência, que é a chamada COP, Conferência das Partes. Por isso que a gente tem COP20, COP21, COP22 e por aí vai. E dentro dessas COPs, que são estruturados os protocolos que vão implementar aquela convenção. Então, essas COPs geraram o protocolo de Kyoto em 97, e aí depois o protocolo de Kyoto expirou, acabou a vigência dele, e iniciou em 2015 o Acordo de Paris. Então, tanto o protocolo de Kyoto quanto o Acordo de Paris, eles foram construídos nessas COPs, essas COPs anuais, e estão dentro da convenção, aquela lá de 92, né? Então, a gente tem reuniões
mais próximas umas das outras, mas elas estão mais em temas específicos, em temas dos tratados com temas específicos. Eu ainda acho 20 anos muito tempo, porque 20 anos acontece muita coisa em algum lugar e pode não acontecer nada em algum lugar também. Então, acho que a gente deveria se reunir e pedir para diminuir esse tempo. Eu acho 20 anos muito tempo. Muito tempo. Não, com certeza. Até tentaram, por exemplo, no ano de 2002... O ano de 2002 era 10 anos após a Rio 92. Tentaram fazer uma conferência grande da ONU com aquela mesma dimensão enorme e foi em Joanesburgo, na África do Sul. E foi chamada de Rio mais 10. Então ela era para ser uma grande conferência. Só que aconteceu. Ela foi um ano depois do atentado do 11 de setembro. Então o olhar do mundo não estava propício para falar de meio ambiente. O olhar do mundo só estava falando de terrorismo e a guerra do Iraque que estava iniciando, e aí o olhar do mundo estava desfocado daquele tema, né? Então, eu concordo plenamente contigo, deveria ser um tempo muito menor, né? Eu vejo que quando tentaram fazer num tempo menor, não foi bem sucedido, e talvez por isso é que voltaram a pensar de 20 anos, né? Talvez por isso. Bom, aí eu também queria Não sei como é que tá o tempo aí, Isabela. Como que tá o tempo, gente? Como é que tá o tempo? Porque eu quero falar do teu curso. Eu tô sem relógio aqui também. Eita, peraí, deixa eu tentar abrir aqui algum relógio. Alguém que tá com relógio, gente, bota aí pra gente, que horas são, por favor. Gente, quanto tempo a gente tem? Olha, a mediadora da live perguntando quanto tempo a gente tem. Isabela, deixa eu falar, então. Tu falaste, ainda há pouco tu começou a falar que a gente já tem, não um modelo, mas a gente já tem uma saída, né? Então, a gente ainda está em busca de um modelo econômico, né? Que assegure, ao mesmo tempo, a produção de riqueza, bem como a geração de emprego e renda. A gente já tem esse modelo ou a gente ainda está em busca desse modelo? Tua pergunta é fantástica. Por quê? Conforme eu falei lá no início da live, o princípio do desenvolvimento sustentável, ele olha para as situações concretas, né? Ele é um princípio que diz, olha, dentro dessa situação concreta, como é que eu consigo, da melhor forma, da forma mais otimizada, conciliar crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, né? Então, o modelo para o Maranhão é diferente do modelo para a Alemanha, porque nossas situações são muito diferentes, né? Lá na Alemanha, eles não precisam mais investir em industrialização. Talvez se uma siderúrgica quisesse ser instalada lá na Alemanha, eles não vão deixar, não é vantajoso para a Alemanha isso. Mas para a gente, ainda é. Por quê? Porque nós temos pouquíssimas indústrias ainda, nosso parque industrial ainda é muito pequeno. Então, e é algo que a gente consegue ter um rápido retorno econômico, né? Então, como o nosso IDH é muito mais baixo, a gente tem problemas sociais muito mais sérios, então o nosso modelo agora, nesse momento, aqui no Maranhão, é um modelo que ele deve, na minha opinião, priorizar desenvolvimento. Por quê? Porque nós temos o IDH baixo, porque nós temos urgências sociais. Quando nós chegarmos, e eu espero que um dia a gente chegue no patamar da Alemanha, aí a gente pode, digamos, fazer essa ponderação colocando pesos diferentes, colocando um peso maior, né, para o lado do ambiente. Mas vejam, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é para a gente esquecer o ambiente, de forma nenhuma. É para conciliar, é para otimizar, né? Coloque na balança tudo e você vai tentar equilibrar tudo aquilo ali, né? Agora, como nossa situação é uma situação de problemas sociais mais prementes, aí o lado do crescimento econômico e da inclusão social, ele acaba tendo mais peso, ele acaba tendo mais urgência, digamos assim, né? Porém, como eu falei, tudo é possível a gente conciliar. A gente vai permitir, por exemplo, que uma siderúrgica chegue aqui, na minha opinião, como a gente tem essa urgência de crescimento econômico, tem que permitir. Mas a gente coloca condicionantes na licença. Aí trabalha direitinho na licença ambiental para incluir a população local, para ter controle das emissões atmosféricas, para ter o tratamento dos resíduos, a correta destinação dos resíduos, né?
vai colocando todas as condicionantes. Inclusive, eu conheço várias licenças ambientais de grandes empreendimentos aqui do Maranhão, e as licenças, inclusive, são muito exigentes, sabe? Tem diversas exigências de a correta destinação dos resíduos, de monitoramento da qualidade do ar, monitoramento da água, etc, etc. Então, as licenças já são muito exigentes. Então, os grandes empreendimentos não são nem a minha preocupação, na verdade. O que eu vejo que a gente ainda tem é uma degradação ambiental muito provocada pela situação de pobreza. Veja, o que mais degrada o mangue do Maranhão não é um empreendimento que vai ali pegar um pedaço do mangue, né? O que mais degrada o mangue do Maranhão são as ocupações irregulares, porque as pessoas não têm para onde ir, não têm onde morar. Então, a culpa é das pessoas que estão ocupando? Claro que não. Elas não têm onde morar, elas vão ocupar. A culpa é da pobreza, é da situação de pobreza. A gente tem que combater essa situação de pobreza. Fazer com que essas pessoas tenham uma opção que não seja morar dentro do mangue. Até porque, em termos de qualidade de vida, é péssimo. Elas moram dentro do mangue, não tem saneamento, não é? É uma vida sem essa dignidade material. Então, o modelo de desenvolvimento depende muito, né, para concluir, o modelo de desenvolvimento depende muito das circunstâncias de cada país, mas tentando fazer essa ponderação, ok? Ponderação entre crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, olhando para o caso concreto. Agora, no longo prazo, eu digo para você que no longo prazo, quando os nossos problemas sociais já estiverem mais aliviados, digamos assim, aí eu digo que a gente tem que priorizar, tem que começar a priorizar desde já, claro, mas no longo prazo, a gente vai ter que priorizar muito mais as energias renováveis, vamos ter que priorizar atividades econômicas que se fazem através de meios virtuais, né? Porque aí você não tem uma grande necessidade de bens da natureza, de recursos ambientais, para atividades virtuais. Você precisa de um computador, de um celular, e estamos nós duas aqui dialogando, certo? A gente não precisa de uma sala com cadeira, com ar-condicionado, né? Então, existem, na minha tese de doutorado, tem um capítulo inteiro só para dizer qual seria o crescimento econômico do futuro, crescimento econômico pós-moderno, que ele vai permitir que nós cresçamos a economia, que a economia cresça de forma ilimitada, porém sempre dentro dos limites ambientais. Porque o que nós temos hoje, no velho modelo econômico, que foi o modelo que nasceu na Revolução Industrial, é que para a economia crescer, nesse velho modelo econômico, a gente precisa sempre mais de recursos ambientais, a gente precisa sempre mais de matérias-primas, a gente vai produzir resíduos e tal. No novo modelo, no modelo do desenvolvimento sustentável, a gente vai continuar crescendo de forma indefinida, mas sem precisar de mais recursos ambientais, porque a gente vai ter serviços virtuais, a gente vai ter uma economia circular, que o resíduo de uma atividade ele é aproveitado como recurso, né? Então ele volta para dentro da cadeia produtiva. Então a gente não precisa, por exemplo, de mais minérios, porque tudo que a gente já minerou no passado já está rodando dentro da cadeia produtiva e basta que fique sendo eternamente circulado, né, dentro da cadeia. A gente vai precisar que nossas energias sejam praticamente 100% renováveis e de baixo impacto, ok? Mas tudo isso é com o tempo, tudo isso é uma transição, né? Tudo isso é uma transição. E nesse momento, o Estado do Maranhão, na minha opinião, tem que, claro, fomentar as novas energias, né, as energias renováveis, tem que fomentar essa economia pós-moderna. Claro que tem, na minha opinião, claro que tem. Mas, ao mesmo tempo, como nós temos pressa de crescer, porque nós temos problemas sociais urgentes, não tem como a gente abdicar de empreendimentos que representam, digamos, empreendimentos que representam a economia material, a economia de produção material de bens. Entendeu? Por quê? Porque nós temos pressa, a gente precisa gerar dinheiro agora para investir em saúde, educação, etc. agora. Então, a gente não pode abdicar desses empreendimentos. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, sabe? A gente tem que olhar para as nossas circunstâncias, buscar esse equilíbrio e também ter em mente como é que a gente quer estar daqui a 20, 30 anos. E ir paulatinamente incentivando, né, fazendo uma transição para atividades que a gente quer que sejam as preponderantes daqui a 20, 30 anos. Eu sei que, Isabela, vai ser uma grande luta, né? Mas eu vejo, e eu sei que você é uma pessoa positiva, muito positiva, e eu vejo que o nosso estado tem um bom futuro, né? A gente sente que a gente pode ter um bom futuro, o nosso estado pode ser um estado
não só rico em recursos, mas rico em tudo, né? Em educação, saúde. Eu sempre senti isso de você. Eu acho que foi um presente de Deus a gente ter recebido, ter você lá do seu Piauí chegar aqui no nosso Maranhão para ajudar, para agregar. Eu que agradeço por a oportunidade de estar aqui. A gente fica agradecido. A gente fica agradecido pelo seu empenho, porque tu não nasceu aqui, tu não é daqui. O que tu tá, sabe? Vamos falar agora um pouco do teu curso. O teu curso sobre desenvolvimento sustentável que eu tô fazendo, eu não peguei o comecinho porque eu cheguei atrasada, mas ficou tudo gravado lá, mas depois eu vou até voltar. Ele tá todo baseado no teu doutorado, é isso? Exato. O primeiro módulo do curso. O primeiro módulo são 5 semanas. Toda a minha tese de doutorado que eu vou estar condensando. A minha tese ela é bem grandinha. Lá na Universidade de Coimbra eles são muito exigentes. Eles querem teses grandes, né? Então ela teve quase 700 páginas. Ficou uma coisa assim meio trabalhosa de ler. Então eu vou condensá-la e ministrá-la em 5 semanas. E eu também vou disponibilizá-la para os alunos, né? Se alguém tiver paciência para ler. Mas como você tá participando do curso, você vê que eu não tenho aquela linguagem chata de juridiquês, não. Então quem já leu a tese gostou bastante, porque diz, olha, parece que eu tô lendo um livro de literatura, sabe? Conteúdo científico, mas parece literatura de tão gostoso que é. Então, as primeiras 5 semanas é a minha tese de doutorado, que o título dela é Teoria Geral do Desenvolvimento Sustentável, justamente porque eu percebi que todo mundo falava sobre desenvolvimento sustentável, mas ninguém explicava o que realmente era. Ou não densificava o que era desenvolvimento sustentável. Ou também algumas pessoas falavam sobre tópicos específicos. Tem pessoas que têm um estudo aprofundado em resíduos, outra tem estudo aprofundado em água, mas aí faltava juntar tudo isso, criar um grande mapa, né? Ou eu digo assim, a gente tinha tijolinhos soltos, mas faltava juntar esses tijolinhos numa parede, né? Então, o que eu tentei fazer na minha tese foi construir essa parede. E aí, os módulos seguintes do curso são específicos. O módulo 2 é sobre legislação ambiental brasileira, o módulo 3 é sobre cidades e o módulo 4 é sobre responsabilidade ambiental. Mas eu nem preciso dizer que o módulo que eu mais gosto é esse primeiro, né? Não, eu tô amando. Mas, assim, quem quiser se inscrever agora ainda pode, né? As aulas estão gravadas. Pode. Se quiser fazer inscrição ainda pode, né, Isabela? Sim, tá tudo gravado, as aulas passadas ainda estão gravadas e disponíveis. Então, quem quiser ainda acompanhar o curso, basta tirar um final de semana para assistir as aulas gravadas e continuar acompanhando. Eu também vou estar orientando os alunos para escreverem ensaios, escreverem artigos científicos. Principalmente, eu gosto muito porque a gente tem alunos do setor produtivo, né, alunos profissionais de várias áreas, e eu vou incentivar os alunos a escreverem sobre casos concretos do trabalho deles, ou seja, como é que a gente pode melhorar a nossa realidade local. Vamos parar de ficar escrevendo artigo científico assim, só para ficar dentro das revistas, né? Eu sempre digo isso. Dentro da UNDB, eu criei uma revista científica chamada Revista dos SEDES, e eu incentivava os alunos a pensarem em problemas locais e escrever sobre esses problemas locais. Como é que a gente soluciona problemas locais? Era o que eu incentivava. Está até disponível lá no site da UNDB, quem tiver curiosidade. Então, assim, quem quiser continuar a assistir o curso, está disponível, pode entrar em contato comigo, a Geise pode passar meu contato, tá bom, Geise? Fica à vontade. Todo mundo, meu WhatsApp está praticamente a casa aberta, todo mundo me manda mensagem, não tem problema. Eu super recomendo o curso. Eu tô amando, tô gostando muito. Ainda mais porque fica gravado e às vezes eu não posso assistir ao vivo, fica gravado e eu tipo, às vezes eu tô fazendo um lanche, fico lá vendo. A mulher nasceu para dar aula, a mulher nasceu para falar sobre desenvolvimento sustentável, viu, Isabela? Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, por ter ficado esse tempo aqui com a gente e chamar todo mundo, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente também e dizer para irem lá, vai ser um divisor de água na vida de vocês fazer o curso com a Isabela. É muito bom. Eu tô amando, eu tenho certeza que eu vou gostar até o final. Eu até pensei, será que eu vou ter tempo e tudo? Eu fiquei naquela, não, vou comprar. Vou comprar o primeiro módulo. Aí eu já vou me agilizar agora para comprar os outros módulos, entendeu? Eu tenho certeza que eu vou amar até o final. Mas aí, não, e fica tranquila também, que eu sempre digo que os módulos seguintes,
é que os módulos seguintes, eles terão mais atividades e menos aulas. Então, porque eu sei, são 5 meses de curso, né? O primeiro módulo é que é o mais intensivo em aulas, é aula realmente toda semana, mas os módulos seguintes eu vou diminuir um pouco as aulas e deixar mais algumas atividades, vai ter a produção do artigo, etc. Porque eu sei que o pessoal trabalha muito, todo mundo que está no curso ou estuda ou trabalha, e aí eu sei como é a rotina de todo mundo, sabe? A rotina muito apertada. Então, a ideia é, se você conseguir assistir aquilo dali, já tá ótimo, sabe? Então, nos próximos módulos, no horário da aula, eu vou deixar você fazer o artigo, no horário da aula. Eu vou encerrar essa live, tem só 40 segundos, eu vou encerrar para a gente voltar para poder se despedir melhor, para não se despedir assim com tanta rapidez. Tem 40 segundos aqui, bom, 39. tá ótimo. Então, eu também quero falar do canal do YouTube do Ciduscom, que a gente vai estar lá fazendo palestras. A Isabela, eu vou convidar ela para dar palestra, cursos, entendeu? Mini cursos. E eu gostaria de convidá-los para se inscreverem no canal do YouTube do Ciduscom Maranhão. Vocês também vão ganhar muito fazendo essa inscrição, porque vai ter muito curso, mini curso, palestra gratuita para todo mundo, sabe? É uma coisa muito boa que o Ciduscom faz aqui no Maranhão. Eu vejo o presidente Fábio Naú está aí, ele luta também pelas pessoas.